Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui novamente na Escola Bíblica para Iniciantes no Caminho de Jesus para conversarmos sobre o Ministério da Intercessão. Há alguns anos atrás, eu montei a ação intercessora, usando também do Facebook. Mas uma coisa ou outra me fez desistir de publicar conteúdos nessa ação intercessora. A ação intercessora é uma parte muito importante do cristianismo, do corpo místico de Cristo. E as pessoas não têm muita consciência dela. Se você for buscar no Google artigos sobre ela, vocês vão ler coisas do Arco da Velha. Coisas que, até, de certa forma, até tolas, porque essa história de colocar a gente como sacerdote, etc, 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 é uma forçação de barra. O intercessor é um obreiro na seara do Senhor. Ele não foi consagrado, ele não foi ungido como sacerdote. Ele é um obreiro. Uma pessoa que cumpre uma ordenança de Jesus Cristo. Mas certas pessoas levam diante do intercessor, ficam como se ele fosse o Deus na terra. Ele não é o Deus na terra. Não tem nada disso. Ele é um veículo, um instrumento do Espírito Santo para orar pelaquela pessoa. Ou para orar com aquela pessoa. A palavra certa é essa, com aquela pessoa. O necessitado fica obnubilado, ele não sabe como orar, fica fragilizado. Então, chega junto de uma pessoa e diz, olha, ora por mim. Estou nessa situação, ora por mim. Pede a Deus por mim. E o sujeito, a senhora, o homem, começa a orar pelaquela pessoa. O intercessor, ou seja, a pessoa que está fazendo a ação intercessora, se enche de soberba e acha que ele é a encarnação de Deus na Terra, a gente está pecando por orgulho. A coisa não é bem assim. O ministério da intercessão é muito sério e tem que ser feito com muita modéstia, com muita abnegação. Às vezes eu tropeço na palavra por causa do meu gosto. A minha boca, a língua fica presa e eu tropeço nas palavras. Mas eu estou aqui firme, rente, que nem pão quente, para levar a palavra do Senhor. Eu escrevi, para não dizer bobagem, um roteiro. E eu vou ler esse roteiro. O roteiro tem como título
intercessão é evangelização. Me explico. A intercessão deve ser uma das prioridades da vida do cristão. Todo crente é chamado a interceder. Portanto, o ministério da intercessão não é simplesmente algumas horas de oração. É mais do que isso, já que é o momento certo para evangelizarmos aquele que está fragilizado em sua fé. Por isso, temos que colocá-lo em prática. Estão vendo? Eu escrevi isso. A gente está fragilizado. A pessoa, quando chega para outra para pedir, pelo amor de Deus, ore por mim, é porque está muito fragilizado. Ela não tem condição de chegar no seu quarto, na sua casa, no seu escritório, no banheiro da sua repartição e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque ela está tão afetada que fica sem palavras. Por que ela fica sem palavras? Porque ela afetada, ela fecha, ela deixa de dar abertura à manifestação do Espírito Santo na sua vida. E eu continuo. Você poderá dizer: mas Deus já não proveu Jesus como nosso intercessor? Isso não basta? Não. Não basta. Se bastasse, Jesus não nos prometeria um consolador, um confortador, que é o Espírito Santo. As pessoas, ou as igrejas, ou os pastores, ou oficiais da igreja, na sua grande maioria, eu não gosto de usar a grande maioria, porque eu acho uma bobagem, a maioria, mas eu vou usar a grande maioria, não chamam a atenção aos cristãos, aqueles que estão ali na plateia, ouvindo a palavra deles, ou no culto, ou numa escola dominical, ou num seminário, ou num estádio de futebol, tal, ou num salão de festa, não chamam a atenção de que nós vivemos na era do Espírito Santo. Jesus nos disse: eu vou enviar o Consolador, o Confortador, não vou deixar vocês órfãos. Jesus decretou que ele subir aos céus, ele enviaria o Espírito Santo para unir o seu corpo místico, a igreja. Mas a turma não gosta de falar nisso. Não gosta. Muitos deles não sabem nem explicar essa verdade divina. É o Espírito Santo que une o corpo místico de Cristo. E é o Espírito Santo que nos une a Jesus e ao Deus Pai nosso Senhor. É Ele. Jesus, minha gente, subiu aos céus de corpo e alma e espírito. Jesus subiu ao céu. A turma viu Jesus subir ao céu, o seu corpo ressuscitado. E o anjo disse assim: esse que subiu vai voltar.
Portanto, Jesus subiu aos céus de corpo e alma e espírito. O anjo disse àqueles que ali estavam, os apóstolos, Maria, as santas mulheres, esse que subiu, ele um dia vai voltar. Ou seja, revelou que ele está ausente. Está ausente desse mundo tenebroso hoje. Porém, como o vivo está na glória, nos envia o Espírito Santo. O Espírito Santo está presente hoje, aqui e agora. Portanto, vivemos na era do Espírito Santo. Porque Jesus, volta a dizer, nos falou, nos revelou, nos ensinou que iria enviar o Consolador, o Confortador, aquele que nos orientará no caminho traçado por Ele para a eternidade com Deus. A vinda do Espírito Santo nos garante viver de acordo com os propósitos de Deus. Por causa do Espírito Santo em nós, todas as coisas se manifestarão. A que coisas? Quer dizer, a vontade de Deus para a igreja como um todo e para nós em particular. Isto que quer dizer essas coisas, porque nem todas as coisas são reveladas. Existe muita coisa ainda a ser revelada, de acordo com a vontade de Deus. Inclusive, aquilo que Deus quer para nós. Nós não sabemos. Mas através da ação do Espírito Santo, ela será revelada. Essa coisa que Deus quer para nós. Esse propósito que Deus quer para nós. Aí voltemos ao intercessor. O intercessor, ao orar por uma criatura, está demonstrando a ela a função do Espírito Santo junto àqueles que buscam a Cristo. O intercessor, ao orar por uma pessoa, está auxiliando o Espírito Santo, através da oração intercessora, a se manifestar para que essa pessoa busque verdadeiramente a fé. A fé que nos dá o Espírito Santo, que nos doa o Espírito Santo, e que nos é revelada através do estudo bíblico, ou é consolidada, a palavra certa, é consolidada através do estudo bíblico, para podermos andar no caminho traçado por nosso Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério terreno. Devemos ter em mente que a oração intercessora é a ferramenta usada pelo Espírito Santo para manifestar na vida das pessoas que estão carentes, por algum motivo, o poder de Deus.
Entenderam? A oração intercessora executada de acordo com a vontade do Espírito Santo revela ao necessitado, aquele que pediu a oração, o poder de Deus. Isso é muito importante. Afinal, está escrito em Tiago 5,13. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. A oração intercessora está aí. Está sofrendo? Faça oração. Está frágil na sua fé? Busque o intercessor. Peça a ele que auxilie você a orar com fé, pedindo a Jesus que resolva, através da ação do Espírito Santo, a sua vicissitude, o seu problema. Voltemos a Jesus. O Divino Mestre, em Mateus 18:19, nos diz: em verdade também lhes digo que, se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Está como? Através da ação do Espírito Santo. Você não vê Jesus aqui, Jesus está aqui, Jesus aqui, Manuel. Maria, Jesus, Maria, vem cá, vamos se reunir aqui porque Jesus vai aparecer. Não é nada disso. Não é nada disso. Através do Espírito Santo, presente na hora da oração, feita em nome dele, de Jesus, Jesus estará presente e pedirá ao Pai que conceda aquilo que está sendo solicitado naquele momento, naquela oração. É ele que diz isso, é o próprio Jesus. Não é um terceiro, um quarto, um quinto, não. É ele que diz, em Mateus 18:19 e 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Está vendo? A importância da oração intercessora. E o intercessor, naquele momento, ele está evangelizando a pessoa, porque ele está mostrando o caminho da salvação. Ele está executando aquilo que Jesus quer que execute, ou seja, levar o evangelho das boas novas até o confim da terra. Está ali pegando aquele camarada, está dizendo, vamos, você quer orar? Então vamos orar. Vamos ter fé. Vamos, e ele, o intercessor, segue as ordenanças de Cristo. Vendo que uma criatura com oração intercessora vai a Deus, não por causa de si mesmo, mas por causa de outra que está sofrendo, essa pessoa, o sofredor, tomado por qualquer tipo de dor, em qualquer situação, diante de qualquer vicissitude, com uma pedra e uma pedra de torpretos, certamente vai ter sua fé vivificada através daquelas palavras ungidas pelo Espírito Santo na terra. E vai ter
a certeza que Jesus vai orar por ela no céu, junto ao trono da glória. É isso aí, minha gente. É isso aí, minha gente. No momento da oração intercessora, o divino se manifesta. A pessoa está sendo evangelizada. Sua fé está sendo fortalecida. Porque se ele está ali pedindo ao outro que o ajude a orar para que o seu pedido chegue a Deus, a fé dele está sendo fortalecida. Está sendo fortalecida a fé dessa criatura sofredora. E nesse momento, o intercessor está sendo abençoado. Está sendo abençoado. Ele está não pedindo para si, egoisticamente. Ele não está ali, Senhor, me dê o prêmio da loteria esportiva, da Mega Sena. Não, ele não está nada disso. Ele está ali pedindo que o amor de Deus se manifeste no seu semelhante. Naquele momento, o intercessor está sendo abençoado por Deus. Deus está vendo o trabalho dele. Está se agradando do trabalho dele. Eu garanto isso, está se agradando do trabalho do intercessor ou da intercessora. Mas lembre-se, se o camarada se encher de orgulho, se o camarada achar assim, eu faço oração e tudo se resolve, este sujeito está sem o Espírito Santo. Não está fazendo a obra de Deus, está fazendo a obra dele. Para glória dele e não para a glória do Senhor nosso Deus. Está se exibindo e não mostrando a obra de Cristo Jesus através do Espírito Santo. Na hora da oração intercessora, a pessoa está exercendo o ministério, está evangelizando. Eu escrevi o seguinte: e nesse momento, exercendo o ministério da intercessão, o cristão evangelizará outra criatura conforme nos ordenou o Senhor Jesus em seu ministério terreno. Pois, abre aspas, sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 de João 5,15. Está vendo? Estão entendendo, minha gente? Se vocês não estiverem entendendo, faz o seguinte. Na minha página tem assim, comente. Faça a sua pergunta. Coloque a sua dúvida. Diz, Jorge, o que é isso? Eu não estou entendendo. Você pode me explicar? Eu vou explicar. Pode ter certeza que eu vou explicar. Essa é a minha obrigação, a minha obrigação como cristão. Eu não estou aqui para aparecer no vídeo do YouTube. Já disse para ver, não sou Tarcísio Meira. Não sou bonitão. Não sou William Bonner. Sou um simples velho. Andando na última etapa da sua vida, carregando a minha cruz. Mas sempre disposto a esclarecer as coisas do divino. Sempre disposto a falar de Deus. Sempre disposto a transmitir os ensinamentos de Jesus. Sempre disposto de pedir com você, que pode me escrever através
do Facebook, ou me mandar um e-mail para professor jorgeeduardogarcia@gmail.com com a sua dúvida, com a sua pergunta, que eu vou responder. Está precisando de oração intercessora? Eu vou orar. Vou colocar toda a minha fé nessa oração por você, para você. Gostaria que isso fosse o YouTube fosse uma via de mão dupla, quer dizer, eu falava e o irmão responderia, a irmã perguntaria, que eu modestamente iria esclarecer. Eu termino com as palavras de Paulo a Timóteo, que estão em 1 Timóteo 2:3. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. E é por isso que eu estou aqui, por causa dessa palavra de Paulo. É por isso que eu estou dando essa aula. Eu tenho uma página chamada A Espada do Espírito, exatamente para isso. Para lutar pela era do Espírito Santo e assim glorificar a Jesus do grande poder e honrar a Deus Todo-Poderoso. Para que assim os seguidores do caminho de nosso Senhor Jesus Cristo evangelizem todos aqueles que dele se aproximarem, pedindo orações intercessoras. Ó Deus, Deus da glória, Deus do meu coração, Deus do meu amor eterno, fazer com que as pessoas compreendam essa aula, para que cada dia mais umas orem pelas outras, a fim de que cada dia mais o corpo místico de Cristo esteja unido nessa hora tão difícil, nessa hora em que querem, se possível, acabar com a igreja, pois as forças estão se levantando contra nós, contra aqueles que estão no caminho de Jesus. Ó Senhor, nos fortaleça com o Espírito Santo. Peça, Senhor Jesus, a Deus, nosso Senhor, que envie mais e mais intercessores sobre esta terra, para que a sua palavra, a sua força, o seu poder, ó Jesus de grande poder, seja manifestado em meio a esse mundo tenebroso. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que o povo de Deus, que os meus ouvintes, digam